Passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Comboio Suburbano, um podcast é, de teoria, prática, debate de atualidades, debate de história, notícias, atualidades, sob perspectiva marxista, Portugal, Brasil, todo mundo lusófono. E hoje o nosso tema é o capitalismo e a história. Vamos debater, falar sobre distorções das noções históricas, noções sobre heróis revolucionários que foram assimilados de alguma forma pelo pensamento liberal, pelo pensamento burguês, glorificação do colonialismo e do imperialismo, o anticomunismo primário, como historiografia séria, lembrando de alguns fatos que foram recordados recentemente aqui na nossa data de gravação. Nós estamos gravando no dia 7 de dezembro de 2022. Antes de passar para o debate estaremos presentes eu, Lucas Faria, na apresentação, nosso time titular em campo, João Vilela, Saul Pereira. Quem estiver aqui pela primeira vez ou ainda não fez, sigam nossas redes sociais, facebook.com/, comboio suburbano, Twitter, comboio suburba 1, algarismo 1, número 1. Também estamos no Instagram, Comboio Suburbano Podcast. Podem entrar em contato também através do e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Caso não estejam a ouvir através do nosso canal do YouTube, sigam o nosso canal para serem avisados e informados sempre quando tivermos conteúdos. Temos tentado a fazer um conteúdo ali com uma periodicidade semanal, no máximo ali quinzenal. Temos sempre conteúdos interessantes para debate, para análise da história. Enfim, estamos também presentes em todas as plataformas de áudio, de podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, etc. Encontra o nosso conteúdo. Quem chegou até aqui, quem estiver presente conosco, somos um grupo autônomo, independente, contamos com a sua participação, com seus comentários. Deixe seus comentários na caixa de comentários do YouTube, nas plataformas também a gente deixa aberta para participação, nossas redes sociais também, participem, comentem, a gente, na medida do possível, responde, e também, principalmente, a sua divulgação, faça chegar esse conteúdo a outras pessoas, faça chegar esse conteúdo aos seus grupos do WhatsApp, seus grupos do Facebook, seus coletivos, suas organizações, seus partidos, ajudem a divulgação a chegar a nossa visão, a nossos debates, o nosso conteúdo, ao número maior de pessoas. Enfim, como eu havia referido, então, o tema hoje é o capitalismo e a história, noções da história, distorções da história, perpetuadas dentro do senso comum alimentado dentro da sociedade capitalista. Então, vamos passar às perguntas. A primeira pergunta, novamente, para variar, como já é do costume aqui, abusando da formação e história do nosso camarada João Vilela. A primeira pergunta é o seguinte, especificamente de Portugal. Em Portugal, o capital em geral e a direita em particular conseguiu criar uma série de narrativas sobre eventos históricos, tanto recentes como antigos. Consegue dar algum exemplo desse tipo de manipulação? Palavra é sua, Vilela. Obrigado. Boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme nos estiverem a ouvir. Eu comecei pela boa noite porque nós estamos a gravar de noite, não é? E vamos então tentar falar sobre este assunto que é muito, muito vasto, das manipulações da história e da forma como se criam narrativas não exatamente rigorosas sobre aquilo que se passou no passado e porque é que isso é feito. Começar então por perceber porque é que isso é feito, porque aí podemos depois dar concretude à razão de ser deste problema com exemplos concretos, não é? Dar concretude com exemplos concretos não é a melhor frase, mas em todo caso dar concretude com exemplos práticos. Porquê é que se faz então este exercício de manipulação da história e da forma como a história é contada por qualquer que seja a classe dominante desde sempre e para sempre? Porque a história não é estudada pelas sociedades, praticamente todas as sociedades têm mais ou menos noção de como é que foi o seu passado, não é? Se nós olharmos para os romanos, eles sabiam como é que tinha sido a história romana, os gregos tinham noção da história grega,
os egípcios tinham noção da história egípcia, os hebreus tinham a noção de como é que tinha sido a história do seu povo, quer dizer, todos eles a tinham registado e todos eles a ensinavam às gerações seguintes, e isso não acontecia porque havia um interesse científico na sociedade grega, na sociedade romana, na sociedade hebraica, de conhecer como é que tinha sido o passado. Não, o passado servia para a comunidade como serve a nossa memória pessoal para nós. Nós sabemos que somos o João, o Lucas, o Saúl, o Manuel, a Maria, etc., porque nós tivemos um determinado trajeto, nascemos numa família, nascemos numa cidade, nascemos num continente, passamos por uma determinada escola, passamos por uma determinada faculdade quem passou, por um determinado local de trabalho quem passou, por uma determinada instituição desportiva quem passou, enfim, tivemos um trajeto que fez de nós a pessoa que nós somos, e as comunidades tiveram exatamente a mesma coisa. Todas elas passaram por determinados sítios, tiveram guerras com A, tiveram fomes no ano B, tiveram secas no ano C, tiveram invasões no ano D, e depois os membros dessa comunidade sabem que fazem parte dela porque fazem parte da mesma gente que superou esta prova, que teve aquela dificuldade, que conseguiu conquistar aquele território, conseguiu isto, conseguiu aquilo. Naturalmente, da mesma forma que as nossas memórias pessoais sobre o que foi a nossa vida não são sempre as mesmas, ao longo da vida nós com 10 anos valorizamos um determinado tipo de coisa, com 20 anos valorizamos outro tipo de coisa, com 40, 50, etc. A nossa memória vai-se modelando e nós vamos sendo literalmente pessoas diferentes ao longo da vida, não é? As comunidades têm exatamente o mesmo trajeto, as comunidades não encaram sempre da mesma forma aquilo que fizeram no passado. Não, há alturas em que as comunidades encaram de uma forma muito contente e muito satisfeita o facto de terem anexado um determinado povo e terem trucidado um determinado povo, e há outras épocas históricas em que isso é visto como uma profunda barbaridade, como algo que não devia ter acontecido, como algo que, enfim, deve envergonhar-nos de termos feito. Na história de Portugal nós temos, portanto, uma série de narrativas de coisas que foram feitas ao longo da história do povo português, que são narrativas que visam a criar uma determinada interpretação daquilo que foi o nosso passado. O mais evidente de tudo é a questão, por exemplo, dos descobrimentos, como se costuma chamar a expansão colonial portuguesa, que começa no século XV e dura até ao século XX. Isso é tratado, de uma forma geral, como sendo um grande feito heroico nacional, e agora quanto mais vamos tendo comunidades em Portugal, sobretudo comunidades brasileiras e comunidades dos países africanos de língua oficial portuguesa, que vão trazendo para a interpretação que nós fazemos do que foi esse período histórico, a visão de quem foi colonizado durante esse período histórico, mais se vai tornando difícil e maior vai tendo de ser o esforço por parte das instituições que criam as narrativas históricas sobre o nosso passado, para tentar dizer que foi heroico, foi fantástico, foi maravilhoso, quando nós começamos a ter, enfim, pessoas que vêm do Brasil com ascendência africana, com ascendência indígena, com ascendência dos povos que foram maltratados nesse processo, a dizerem, não, peço imensa desculpa, eu não acho nada do que estão aqui a dizer, tenho uma aportação a fazer diferente daquela que vocês estão aqui a fazer. Este é o exemplo acabado, não é? De uma grande narrativa histórica que nós temos de reforço identitário nacional, que vem ser posta em cima da mesa por quem tem uma perspectiva diferente, porque procede de um lugar diferente, e que nos obriga, portanto, a pensar até que ponto é que aquilo que andamos a contar todos estes anos, da colonização simpática, da colonização bonacheirona, da colonização miscigenadora, da colonização que integrava toda a gente, será ou não será verdade. Mas, enfim, este sendo o grande exemplo, nós podemos dizer isto sobre praticamente todos os episódios da nossa história. A forma como nós contamos o que foi o 25 de Abril e o PREC, por exemplo, dizendo que foi uma época de grande convulsão social, de exageros, de abusos, em que as pessoas parecia que tinham uma patologia coletiva que as fazia andar aí a partir montras e a pancada uns com os outros e a ocupar as casas dos outros, etc. Como se não fossem processos políticos que têm nenhuma lógica, têm nenhuma explicação, fosse simplesmente um momento de loucura coletiva que tomou conta das pessoas, e eles andaram a fazer absurdos durante 1 ano e meio até que alguém pôs ordem no pedaço, não é? A forma como se narra esse período, como se ele tivesse sido isto,
enfim, portanto exagerando imenso o que foi desde logo a violência dessa altura, não houve morticínios durante o PREC, não tivemos propriamente uma revolução à la Revolução Francesa ou à la Revolução Russa, em que tivesse de facto havido pessoas do antigo regime presas e executadas, em que tivesse havido pessoas submetidas a julgamentos humilhantes ou submetidas a atos de tortura, ter havido um ou outro caso muito esporádico em que aconteceram coisas desta natureza, da mesma maneira que também nunca ninguém conta o que se passou nos 10 anos a seguir, de 76 até meados dos anos 80, já com a rede bombista em curso, já com censura na televisão, com jornalistas que eram expulsos da televisão da televisão e dos jornais por terem uma determinada posição política, com esforços deliberados de fazer falir cooperativas culturais, sobretudo cooperativas de cinema, porque tinham muitas pessoas ligadas aos partidos de esquerda a trabalhar lá dentro. Ninguém nunca conta o que foram os esforços dos 10 anos a seguir ao 25 de novembro para trucidar completamente tudo aquilo que ainda sobrava da organização popular e de organizações progressistas neste país. Mas lá está. Todos os episódios históricos, eu acabei de dar o exemplo dos descobrimentos, acabei de dar o exemplo do PREC, mas se fôssemos buscar a crise de 1383-85, ou se fôssemos buscar, ainda da história de Portugal, se fôssemos ver a forma como nos Estados Unidos se conta o que foi a Guerra Civil Americana, ou a forma como no Brasil se conta o que foi na Revolução de 1930, por aí fora, sempre que se conta esses episódios históricos, tenta contar-se esses episódios históricos dando-lhes a leitura e dando-lhes o verniz que interessa à classe dominante neste momento. De hoje para amanhã, se essa classe dominante passar a ser outra, ou se a classe dominante passar a ter interesses diferentes daqueles que tem agora, todos esses episódios históricos terão a prazo uma leitura completamente diferente. E portanto é mais ou menos isto. Há uma construção há um uso público da história, não é? Uma construção das narrativas históricas que circulam na sociedade, feitas pelos meios, já falaremos disto com mais detalhe, pelos meios de propaganda da classe dominante, que tem como objetivo criar uma determinada memória coletiva e um determinado senso de identidade coletiva nos países. Muito bem, Vilela. Me corrija se eu estiver errado, mas esse primeiro comentário, essa primeira participação, além dos comentários, acho que foi também uma excelente noção daquilo que creio que se chama de historiografia, né, do estudo da história, não dos fatos, né, e dos seus desdobramentos, mas de como se constrói a história, né? Sim, e sim. em cima do que você falou sobre, nomeadamente, os fatos, é muito curioso, tanto a questão dos descobrimentos, né, porque tem, por um lado, é uma troca que tem, né? Os brasileiros muitas vezes ficam surpresos a forma como a questão dos descobrimentos, né, é tratada em Portugal, no currículo escolar, e o contrário também, né? Muitos portugueses acham muito estranho. Até dentro de um senso comum se faz muita piada, muita brincadeira, a questão do devolve nosso ouro. Obviamente, ainda mais nos tempos atuais, tem de tudo, né? Tem brasileiro, muito brasileiro, lusotropicalista, que louva descobrimentos e a participação de Portugal dentro do sistema colonial, né? Sua influência sobre o Brasil, mas paira esse senso comum que não é tão generoso, tão grato ao que foi Portugal para o Brasil, né? Até hoje, né? E também, né, em cima do que você falou, também aquele comentário, né? Portugal é um país tão bonito, tão maravilhoso, tão pacífico que a revolução foi feita com os cravos, né? Que a realidade, né, com um olhar um pouco mais atento, um olhar um pouco mais crítico, vê que não é bem assim, né? Para existir o 25 de abril, para existir o 25 de abril teve que se derramar muito sangue na África, né? Sem o desestabilizado regime que os movimentos de libertação dos países colonizados na África fizeram por sua luta, né, sua gloriosa luta, talvez as coisas não teriam ocorrido da forma que ocorreram, né? Então, e também, como você falou muito bem, os desdobramentos, esses desdobramentos que inclusive
No comboio a gente já analisou muitas vezes, é só ver nossa série sobre o PREC, né? E também recentemente sobre as FP25, sobre a figura do Telo Saraiva de Carvalho, enfim, só examinar aí o nosso conteúdo já produzido, vai ver que a gente já fez muita análise sobre os desdobramentos do 25 de abril, o PREC, o 25 de novembro, e ver que essa história não é tão bonita, colorida e pacífica como se tenta pintar, e se tenta pintar com uma intencionalidade, né? Mas, enfim, passar então para a primeira participação do Saul, e a pergunta é a seguinte, né? Agora a gente passa um pouco mais para a esfera internacional, e aí o Saul vai dizer, né, se esse tipo de manipulação também ocorre nesse nível internacional, e se tem alguns exemplos que pode retirar. Saul, muito obrigado, e a palavra é sua. Bem, eu posso começar esta intervenção já com a bola que o Vilela me passou, praticamente com a referência que faz à Guerra Civil dos Estados Unidos, porque é uma situação em que as mistificações históricas existem tanto no lado oficial como no lado portanto, da história alternativa, da história feita por quem acha que quem se considera resistência, quem se considera estar contra o sistema, portanto, neste caso os clavagistas solistas e os seus herdeiros políticos que ainda hoje propagam contra a historiografia oficial dos Estados Unidos a teoria da causa perdida, portanto, a teoria de que o Sul defendia uma causa nobre de um estilo de vida cavalheiresco e pré-moderno que é destruído de forma cruel pelo Norte e, embora esta narrativa também do lado da versão oficial seja cada vez mais nuanceada, a ideia de que portanto, uma condenação moral da escravatura que leva o governo federal dos Estados Unidos, neste caso consolidado no Norte, a fazer guerra e a se opor, portanto, e a subjugar o Sul de maneira, resultando, neste caso, não de maneira, mas resultando no fim da escravatura e início de todas as outras formas de discriminação racial que continuam até agora, tanto nos Estados Unidos como noutros países que continuaram em processos históricos semelhantes. É ignorada toda a questão materialista das relações económicas, do que é que tipo de relação económica é que a escravatura propiciava à economia dos Estados Unidos, especificamente do sul dos Estados Unidos, e que tipo e o porquê do Norte se ter, entre aspas, começado mais cedo a livrar da escravatura à medida que se fazia a industrialização, e também são muitas vezes ignorados as revoltas de pessoas escravizadas, portanto, as tentativas dessas pessoas e dos seus aliados dentro da população livre, principalmente a população branca dos Estados Unidos, de conseguirem uma emancipação. Tudo isso é praticamente ignorado para uma historiografia, para uma imagem da história em que um lado apresenta o fim da escravatura como o resultado de uma decisão moral assumida, até pessoalizada num político em específico, e o outro assume uma derrota, a derrota da escravatura como sendo, na verdade, a derrota de um sistema de governo descentralizado, de um estilo de vida pré-moderno ou quase pré-capitalista, cheio de vivências idealizadas e de uma estética e de um sistema de honra que foi abandonado por causa dessa derrota. Estas mistificações, e não estou a equiparar as duas mistificações, obviamente que a mistificação dos esclavagistas do Sul é
é pior por representar a defesa do sistema esclavagista, mas existe essa mistificação em ambas as partes. Continuando aqui na história dos Estados Unidos, e tentando não me alongar demasiado na história dos Estados Unidos, exatamente continuando na história da discriminação racial e do racismo estrutural dentro dos Estados Unidos, temos depois aquilo que nos é mais conhecido, mais recente, o movimento dos direitos civis, em que toda uma mistificação foi construída à volta do pacifismo e da centralidade de determinados personagens, nomeadamente de Martin Luther King, que, por ter assumido, até em certa altura, uma liderança de uma movimentação dita moderada, pacifista, e não demasiado confrontacional e integrada numa continuidade com os ideais proclamados fundacionais dos Estados Unidos. Essa mistificação é feita à volta disso mesmo, ignorando todos aqueles que fizeram luta armada, luta mais confrontacional, todos aqueles que quiseram, de facto, fazer da luta pelos direitos civis uma luta por um novo sistema social, por uma destruição não só do racismo estrutural, mas uma vitória contra o capitalismo em si, que usava e usa o racismo como um dos seus vetores de dominação. Todas essas componentes são praticamente ignoradas, não tanto na história oficial académica, mas principalmente na perspectiva popular da história, e até dentro dessa própria mistificação há, digamos assim, uma mistificação da própria mistificação, que é ignorar-se, no próprio caso de Martin Luther King, que determinadas formas de luta que ele defendia em certas alturas do movimento das lutas civis, dos direitos civis, como greves, como desobediência civil, hoje não seriam sequer consideradas como formas pacíficas de luta. Portanto, não só a história das lutas que já passaram dentro do capitalismo são sempre contextualizadas como vitórias do pacifismo, como o próprio pacifismo, quando existe e quando é um facto histórico, quando determinadas ações políticas por via não violenta são de facto ou vitoriosas ou obtêm alguns dos seus objetivos, são também elas próprias mistificadas e o pacifismo que nos é vendido hoje é um pacifismo perante o qual estes pacifistas do passado, já eles próprios mistificados, seriam considerados violentos. O mesmo exemplo se pode dar na questão da independência da Índia, na questão da luta não violenta por parte de Mahatma Gandhi, que é glorificada a posteriori da independência da Índia, ignorando não só todos aqueles que fizeram e que se prepararam para a luta armada dentro da luta pela independência, como também já construindo uma narrativa sobre o pacifismo, na qual muitas dessas ações de luta consideradas agora pacifistas, hoje em dia, se fossem feitas hoje, seriam consideradas violentas. O tipo de luta que nos direitos civis nos Estados Unidos, na independência da Índia, foram caracterizadas como luta não violenta, como luta pacífica, hoje em dia seriam caracterizadas como violentas. Entrando aqui já para um outro período histórico, aqui recuando um pouco, temos a questão da Segunda Guerra Mundial, em que o papel da União Soviética tem vindo a ser extremamente maltratado. A própria teoria, a teoria do duplo genocídio, que é uma teoria muito popular a leste do
do Volga nas classes médias de determinados países. A teoria do duplo genocídio, que até há bem pouco tempo era ainda muitos intelectuais judeus, por exemplo, consideram que é basicamente uma versão sofisticada de negação do Holocausto. Essa teoria é cada vez mais popularizada para pôr em causa o papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, caracterizando as questões da ocupação reais, algumas delas, sim, da ocupação dos países da Cortina de Ferro pela União Soviética, como comparável, equiparável ao Holocausto e às atrocidades e restantes atrocidades do nazismo. Essa colocação não estamos a falar de sequer se falar dos crimes e erros e violência que tenha havido por parte da União Soviética em relação a povos desses países, ou mesmo internamente. Estamos a falar da sua equiparação ao Holocausto. Não haja dúvidas sobre isto. E isto também em contexto com a desvalorização do papel da União Soviética no fim na destruição da máquina de guerra da Alemanha nazi, em que, ao longo da história do pós-guerra, foi sendo cada vez mais forçada uma visão em que os Estados Unidos e porventura o Reino Unido seriam os únicos grandes a contribuírem para essa destruição. Tudo isto sempre com um objetivo que já foi definido num conjunto de citações e eu vou pedir imensa desculpa aos camaradas, que não sei se foi Marx ou se foi Lenin que disse isto, e vou pedir que alguém me venha corrigir assim que eu terminar, que é a ideia de que os heróis revolucionários antigos, depois de morrerem, depois do seu processo já ter passado, são sistematicamente caracterizados como integrados na progressão dita natural do liberalismo. Tanto os heróis, personagens, como os eventos históricos em si. Os eventos, quando já passaram, é ignorado todo o processo revolucionário que possa ter existido e são apontados como simplesmente contribuindo para uma evolução dita natural, pacífica, histórica das sociedades liberais. Muito mais haveria para dizer na questão da Guerra Civil Americana, então, há toda a questão da reconstrução, a questão da tentativa de reforma agrária e até a questão quase ignorada aí do genocídio dos nativos. Na questão dos direitos civis também muito mais há para dizer, mas principalmente temos que sair aqui com esta ideia de que o capital, tanto na história oficial como na percepção popular da história, como até quando essas duas falham nas narrativas alternativas, cria sempre perspectivas e hegemonias e narrativas que servem o próprio capital e servem principalmente, normalmente, quando pode, a ala mais à direita do capital. Obrigado, Saul. Citou lá atrás a questão da independência da Índia, né? E, bom, um dos fatos que a gente, talvez, né, quem propôs o debate, fez a nossa pauta, o nosso roteiro foi o Saul, né? Que agradecemos, até porque é um tema excelente, né? Porque o debate está muito bom. Mas falou da independência da Índia, porque recentemente, enfim, em cima dessa questão da Ucrânia, teve um debate em cima
Holodomor, né? Muita gente colocando reconhecimento por parte das entidades da União Europeia como a, a comprovação do Holodomor enquanto fato, né, enquanto fato histórico, se dá pelo reconhecimento por parte da União Europeia, né? Enfim, como se isso por si só já não fosse problemático, né? Mas pouco se recorda, pouco se fala da forma que o Império Britânico, inclusive sob a influência do Winston Churchill, que é considerado um herói, né, pela historiografia e pelo senso comum burguês, né? E como que o Império Britânico, e não só, né, a própria existência dos Estados Unidos, que se deu em cima do genocídio dos próprios povos nativos, enfim, né, como essas noções, o que é violento, né? O Che Guevara foi um monstro, foi um violento, matou pessoas. Winston Churchill, não, Winston Churchill foi um guerreiro da liberdade e da democracia, né? Sendo que quem foi genocida e quem ajudou a libertar um povo, né? Os trabalhadores de um país, né? Mas enfim, bom, seguindo aqui o nosso debate, vamos à próxima pergunta. Retorno a palavra para o Vilela. Deixe-me abrir aqui o nosso guião, por favor. E só uma brevíssima observação. No começo eu falei que era dia 7 de dezembro. A data da gravação desse episódio é no dia 8, né? Como a gente está falando de história, eu voltei um pouco para o passado, né? Enfim. Próxima pergunta, então, para o Vilela. Se a história como que a história é percebida pelas massas e se essa percepção das massas é próxima daquilo que é produzido na academia, né? Se essa percepção popular é mais ou menos enviesada pelo capital do que a perspectiva acadêmica. Ou seja, qual que a visão é mais enviesada, se é que há diferença, a das massas, né? Ou, vamos dizer assim, arriscando já um senso comum, ou se é aquilo que é produzido na academia. A palavra é sua, Vila. Então, há uma história que eu conto várias vezes, portanto, as pessoas que vão ouvir este podcast que já me conhecem já devem ter ouvido esta história vezes suficientes e vão dizer, oh não, lá vem a história do Pablo Iglesias. Mas eu vou contar a história do Pablo Iglesias outra vez. Lamento muito, quem não conhece fica a conhecer agora. Há uma conferência, se lhe quisermos chamar assim, do Pablo Iglesias, em que ele conta uma coisa que é muito interessante para nós percebermos este fenómeno. Ele diz que um dia lá na Complutense, na universidade onde ele dava aulas, houve um congresso universitário sobre a transição espanhola e ele passou o dia no congresso a ouvir as comunicações mais revolucionárias que se possam imaginar, pessoas que punham em causa a ideia de que a transição tinha sido um acordo pacífico entre os dirigentes dos partidos políticos da oposição e a ala moderada do franquismo, em que o rei tinha tido um papel de grande importância em conseguir acordos entre toda a gente, em que toda a gente tinha o interesse de pôr de lado os seus interesses partidários para se focar no interesse geral de uma Espanha que não queria repetir a Guerra Civil 36-39, enfim, todas essas ideias ideias feitas, não é? Essas ideias do uso público da história sobre a transição espanhola foram destruídas pelos conferencistas nesse dia. Começaram a dizer, não, o rei não queria fazer nenhuma transição democrática, o rei simplesmente não tinha qualquer alternativa que não fosse essa. Aliás, até havia muita desconfiança em relação ao próprio rei, que só se vai desvanecer de vez em 81, quando for o 23 de fevereiro. E quanto aos franquistas, não tinham nenhum interesse em fazer cedências de grande calado no regime político. Simplesmente começaram a perceber que com os independentismos, com a efervescência do movimento popular do Estado espanhol, nos finais da década de 70, foi literalmente o país da Europa com mais greves e mais conflitos laborais do continente inteiro. Portanto, nós não estamos a falar de um sítio onde houvesse uma pequenina ebulição popular. Estamos a falar de um sítio onde havia muita efervescência do movimento operário e, portanto, começou a surgir a ideia de que era necessário era indispensável fazer um certo número de concessões, porque ou se faziam essas concessões ou então, de facto, ia haver uma escalada para um conflito de enorme gravidade. Enfim, o Pablo Iglesias está nesse congresso onde se fazem estas revelações todas, onde se põem em causa todos os mitos da transição, sai desse congresso, vai para a sua casa e quando chega à casa, o que é que ele verifica? Que está um político do PP
na televisão a repetir todos os clichês sobre a transição num programa de horário nobre de debate político. E ele dizia uma coisa que é verdade. A população espanhola, de uma forma geral, não ouviu o congresso universitário onde ele tinha estado e onde um certo número de especialistas tinham estado basicamente a falar uns para os outros, a dizer coisas muito revolucionárias que punham em causa a história oficial da transição espanhola. A população espanhola, de uma forma geral, ouviu o político que foi à televisão falar em horário nobre. E isto acontece no Estado espanhol e acontece nos países todos. Nós temos, de facto, uma cisão que, quanto a mim, já falarei sobre isso, acaba por ser propositada entre aquilo que é a produção académica de História e aquilo que é o uso público da História. Eu estudei História na Faculdade de Letras do Porto. Todos os meus professores diziam Cobras e Lagartos do José Hermano Saraiva, que era um indivíduo que nos anos 2000, 2010, não, 90, 2000, ele morreu para em 2011 ou 2012, tinha um programa de televisão na RTP2 onde ele contava umas histórias muito mal amanhadas sobre como é que tinha sido a história de Portugal no tempo dos reis, no tempo da Idade Média, dos descobrimentos e por aí adiante. Ele tinha um programa muito mau do ponto de vista qualitativo. Os meus professores todos diziam o pior do que se possa imaginar sobre aquele programa. Eu próprio, já depois de estar formado, fui ver alguns episódios e realmente aquilo é mau. Aquilo tem muito má qualidade. Em todo o caso, quantas pessoas é que viam o programa do José Hermano Saraiva? Milhares de pessoas. E quantas pessoas é que leem os livros dos historiadores portugueses que denunciam as idiotices que o José Hermano Saraiva dizia para ali? Praticamente ninguém. De maneira que o conhecimento histórico académico chega a um número de pessoas muito mais reduzido do que as versões liofilizadas, mediáticas, etc., desse mesmo conhecimento. Se fizer uma série de televisão, sei lá, para dar um exemplo parvo, aqui há uns anos havia uma série que era o Conta-me Como Foi, não é? Que era uma série sobre como é que tinha sido Portugal antes do 25 de Abril. A forma como as pessoas pensam que foi o período anterior ao 25 de Abril em Portugal é muito mais influenciada por estas séries do que algum dia vai ser por livros de historiografia. Porque as pessoas, lastimo, não leem livros de historiografia e os académicos também não têm interesse nisso, não é? Os académicos têm um certo prazer até na forma como escrevem, até na forma como comunicam entre si, até no desdém com que falam em algumas ocasiões sobre as populações pobres. E eu não estou a falar de nenhum académico nem de nenhuma académica em particular, porque senão todos os episódios falamos da mesma pessoa, já nos começam a acusar de perseguição, mas de facto existe um grande desdém de uma parte considerável da academia em relação às pessoas. E existe a ideia de que nós estamos aqui a produzir um conhecimento ultra científico e ultra importante. As pessoas têm mais de se vergar aos senhores doutores que sabem coisas sobre história, ao mesmo tempo que eles estão a produzir coisas para os seus congressos universitários. Os 10 hermanos Saraivas da vida estão a falar na RTP2. Os José Gomes Ferreiras da vida estão a fazer livros que são divulgados na SIC, onde eles são comentadores de basicamente de tudo, desde mísseis balísticos até à taxa de inflação portuguesa, e outros que estão a fazer a mesma coisa. O José Milhazes escreve livros sobre a história da Rússia, que subitamente são obras da especialidade de um indivíduo que eu tenho seríssimas dúvidas que seja minimamente habilitado a fazer um livro sobre a história da Rússia, a começar na história dos russos da Idade Média até ao Gorbachev ou até ao Putin. Tenho sérias dúvidas que ele tenha capacidade intelectual para fazer uma coisa destas. Não é ser arrogante, do que conheço da figura, duvido muito que ele possa fazê-lo, mas as pessoas vão aprender história com quem? Com os livros do jornalista famoso ou com os livros do historiador que 3 ou 4 especialistas na matéria conhecem. Portanto, há de facto um divórcio muito grande entre aquilo que é a produção historiográfica académica, que é conhecida por especialistas na matéria, e aquilo que é o uso público da história, que é divulgado por comunicadores, por pessoas famosas da televisão, por jornalistas com ou sem aspas, e que é aquilo que chega às massas. Se depois seria possível, de alguma forma, levar uma outra versão da história às massas através de outros meios, eu penso que não só é possível, como é fundamental. Se nós não tivermos se nós não fizermos o esforço de levar uma contranarrativa junto das pessoas que lhes permita compreender a história, não pelo ângulo dos poderosos, que vai sempre fazer com que elas concebam o mundo como estando ordenado a favor dos poderosos e o seu lugar
nesse mundo como um lugar natural, porque, como os poderosos lhe contaram, ela cumpre um papel que não é o papel de mandar, é o papel de obedecer. Se nós não formos capazes de levar esta ideia junto das pessoas, vamos ter muitas dificuldades. Infelizmente, eu tenho muitas dúvidas, para não dizer que tenho certezas, que nós contamos com poucos ou nenhuns académicos para fazer esta tarefa, porque os académicos gostam da coisa de serem pessoas que falam de especialistas para especialistas, querem unicamente ser reconhecidos como especialistas e que as pessoas vão atrás deles porque eles são seus doutores e têm de ser obedecidos nessa medida, e portanto não vão dar só trabalho de estar a falar para a plebe, não querem fazer isso. Enquanto eles não fazem isso, quem não tem esses pruridos, que são os comentadores de direita, fazem, e evidentemente quem constrói a narrativa oficial são eles. Obrigado, Vilela. Passar já para a próxima pergunta aqui para o Saul. Só localizar aqui no nosso guião. Já pedi também para quem estiver assistindo através do YouTube, deixa o like na publicação, que isso ajuda muito os algoritmos do YouTube na divulgação do conteúdo. Então vamos lá, próxima pergunta vai para o Saul. Como é que se cria a percepção da história popular? Está contigo, Saul. Muito obrigado, Lucas. O Vilela já começou a responder a essa pergunta e eu vou mandar aqui mais umas achegas sobre o que é que, para mim, em todo este contexto, acaba por criar esta percepção popular, este senso comum da classe média e das classes intermédias, principalmente, do que é, de facto, a história. E para começar, exatamente, não é a história académica, a história como ela é construída pelos especialistas, pelos historiadores, que cria a percepção popular da história. Portanto, a percepção popular e de senso comum da história é criada nos manuais escolares. Aqui estamos a falar de manuais escolares que muitas vezes são construídos e passam uma versão da história que não é sequer a história oficial académica dos países em que são construídos, e nós temos visto isso sistematicamente em Portugal, em que na nossa academia, lentamente e muitas vezes porque há cada vez mais pessoas, nomeadamente académicos brasileiros ou com ligação ao Brasil ou a outros países, por exemplo, países africanos de língua oficial portuguesa, porque há cada vez mais pessoas dessa origem a pôr em causa algumas narrativas oficiais antigas. As narrativas oficiais vão mudando, mas sistematicamente vamos percebendo que a narrativa que se passa nos manuais escolares, portanto, na escolaridade obrigatória, não se altera em grande medida da narrativa dita, não dita, da narrativa lusotropicalista, por exemplo, sobre a expansão marítima portuguesa, e também a narrativa liberal sobre o 25 de Abril, o PREC e o 25 de Novembro. Isto podemos acrescentar ainda a questão do pós-PREC na questão da adesão à União Europeia, e até mesmo o pouco de história internacional que se dá dentro da escolaridade obrigatória, também sempre a entrar dentro de uma narrativa e de uma propaganda que, mesmo consegue ser mais papista que o Papa em relação à história oficial, no que toca à legitimação do liberalismo, à legitimação da supremacia ocidental na história, à legitimação do lusotropicalismo, e que vai criando até muitas vezes graves dissonâncias cognitivas em comentadores, em figuras públicas, em toda uma série de personagens, quando são confrontadas agora recentemente com especialistas, por exemplo,
ou simplesmente pessoas dos países que foram colonizados por Portugal que põem em causa essas narrativas, para muita gente é estranho, é surpreendente, é escandaloso ver essas narrativas postas em causa. Um exemplo que é fácil de destacar aqui, o exemplo do Padre António Vieira, para qualquer especialista, historiador, que estude a história da expansão colonial portuguesa fora da centralização em Portugal e nas suas instituições e nas suas personagens desta história, para qualquer especialista que faça análise dessa maneira, Padre António Vieira é uma figura que faz parte da colonização. Portanto, ele não é um lutador anti-colonização, não é uma personagem que põe em causa portanto, a expansão colonial portuguesa, e é dentro daquilo que ele disse, que ele no seu contexto histórico diz, de questionar algumas práticas da colonização portuguesa, é também uma personagem que reproduz uma série de discursos também colonialistas, também racistas, também de hierarquia entre povos, nas quais os portugueses se colocavam no topo. Quando essa caracterização é feita por esses especialistas, há uma série de pessoas que ficam extremamente surpreendidas e até escandalizadas, achando que é por ignorância que se está a fazer esta, digamos, acusação. Esta é uma das formas de construção, é pela educação, pela história que é dada no ensino obrigatório, e é essa a perspectiva histórica que a esmagadora maioria das pessoas vai ter. Depois vamos para a cultura popular, em que esses tais autores que o Vilela referiu, que são extremamente promovidos pelos jornais, pelas televisões, fazem parte também dessa construção, mesmo que muitas vezes as pessoas nem sequer cheguem a ler os livros, embora muitas pessoas o façam. Só as próprias sinopses, os próprios soundbites que essas pessoas passam em entrevista são criadoras de história. Depois temos até, no caso de Portugal, já referido também pelo Vilela, os programas de história popular, como era o caso do programa de Germano Saraiva, que para muita gente foi a única exposição a algum tipo de narrativa histórica fora do ensino obrigatório, e que vinha com todos esses disparates, todas essas propagandas, todos esses enviesamentos incluídos, e sistematicamente defendido em Portugal como sendo uma perspectiva histórica extremamente válida. Depois disso, temos ainda, mais uma vez, entrando aqui na questão da cultura popular, a ficção é criadora de muita da perspectiva que muitas pessoas têm da história. Os filmes e séries sobre a Segunda Guerra Mundial, as telenovelas portuguesas que se focam de alguma maneira no período colonial, mesmo a tal questão do Conta-me Como Foi, no caso da questão histórica do pré e pós 25 de Abril também, colocado com uma determinada narrativa, mesmo os filmes antigos, no caso de Portugal, podemos dizer que muito provavelmente o português típico, português médio, tem perspectivas do que seria a vida em Portugal em determinadas épocas, mais retiradas dos filmes do Vasco Santana e desse período, do que propriamente do que possa ser qualquer tipo de história feita por especialistas. Tanto esta questão da ficção, tanto filmes, séries, blockbusters principalmente, entretenimento de massas. Portanto, o entretenimento de massas
passa, muitas vezes, pela inocência da ficção. Portanto, as pessoas, quem o produz e quem o divulga, tem digamos, a desculpa de que isto é apenas ficção, nós não reclamamos estar a contar a história, nós estamos a fazer uma ficcionalização sobre determinados acontecimentos, mas mesmo assim é por aí que muitas pessoas, é aí que muitas pessoas vão buscar as suas perspectivas sobre a história e até, não sendo ficção, mas com o enviesamento que têm e com o sensacionalismo com que falam de certos acontecimentos, os documentários populares, os documentários da televisão popular, mesmo da televisão paga, e isto é conhecido, já é de tal maneira que já se tornou anedota. Por exemplo, o canal História, cuja obsessão pela Segunda Guerra Mundial, por uma determinada narrativa da Segunda Guerra Mundial e pelas teorias dos astronautas antigos, que elas próprias são algo que deve ser analisado em contexto sobre as questões do racismo e da maneira como no Ocidente são analisadas as civilizações não ocidentais a nível arqueológico. É por aí também que se cria, em menos, mas também enviesado, essa perspectiva. Isto para concluir, a perspectiva popular da história não emana dos especialistas, emana sim de quem constrói os manuais escolares da educação básica, da educação obrigatória, e de quem produz ficção. E esses dois grupos estão sempre associados a uma determinada perspectiva, a um determinado enviesamento que vai sempre beneficiar as classes dominantes, tanto no caso de Portugal como em qualquer outro país. Muito obrigado, Saul. Passar então agora para o momento então das considerações finais, e indicações e recomendações e etc. Você, Vilela. Considerações finais, não tenho assim muito mais a acrescentar aquilo que já foi sendo dito pelo Saul, só talvez fazer duas ou três notas sobre uma coisa que costuma ser dita a propósito destes assuntos e que nós não falámos muito neste podcast. A primeira coisa é sobre a questão do anacronismo, não é? Nós somos muitas vezes levados a discutir se, por exemplo, o Saul falava há pouco da questão do Padre António Vieira. Eu compreendo que, do ponto de vista técnico, dizermos o Padre António Vieira não era um anticolonialista. Bom, ninguém era. No século XVII, eu acho que o número de pessoas que eram contra a existência de colónias europeias nas Américas devia ser minúsculo. E, decididamente, o número dentro de pessoas que eram contra as colónias portuguesas europeias nas Américas, que eram contra as colónias europeias nas Américas por razões humanistas, por preocupação com o destino dos indígenas e com o destino dos afrodescendentes que eram levados para essas regiões, devia ser ainda mais reduzido. Portanto, é esperar que o Padre António Vieira fosse um completo desafio à estatística, estar à espera que ele fosse um indivíduo anticolonialista numa época em que toda a gente, pelo menos das classes dominantes, era um colonialista feroz. A questão não é se o Padre António Vieira, na minha perspectiva, era um colonialista ou não era, porque nós não estamos a discutir, e este é um assunto sobre o qual a esquerda tem muitas dificuldades em fazer uma distinção que me parece básica, que é a distinção entre história e uso público da história. O uso público da história não é historiográfico, o uso público da história não é científico. Quando o Sr. José na Rua diz que nós vamos ganhar o jogo contra Marrocos, porque vamos ser como o Dom Afonso Henriques e como o infante Dom Henrique que derrotou os mouros, ele não estudou em pormenor o que são os mouros e o que era o Dom Afonso Henriques e o que era o infante Dom Henrique para formular uma opinião sobre este assunto. Ele tem uma vaga ideia de que alguns lá, até porque é profundamente anacrónico falar de marroquinos referindo-nos ao século, quer ao século XII, quer ao século XV, do tempo do Dom Afonso Henriques e do tempo do infante Dom Henrique, mas isto não importa, porque ele está a fazer uso público da história.
Ele não está a fazer uma utilização científica e rigorosa das categorias históricas tal como elas são estudadas pela ciência histórica. Não. Ele tem uma vaga noção de que lá atrás, no passado, os portugueses combateram os norte-africanos e, portanto, ele faz referências mais ou menos grosseiras, não no sentido ofensivo do termo, mas mal amanhadas, mal pensadas e pouco rigorosas, em que ele socorre de categorias do passado, mistura com categorias do presente e diz coisas sobre esse assunto. Ora, isto é o uso público da história. Esta misturada é o uso público da história. E esta misturada é aquilo que forma a identidade e é aquilo que forma a memória coletiva. De maneira que, quando a gente discute se o Padre António Vieira é um colonialista ou não, aquilo que nós deveríamos estar a formular, aquilo que nós deveríamos estar a dizer era transformar o Padre António Vieira numa figura importante da cultura portuguesa que deve ser estudada e deve ser conhecida. Fomenta e reforça ideias colonialistas na população portuguesa, sim ou não? Este é o debate que nós devemos ter. Não é estarmos agora a tentar julgar o Padre António Vieira por critérios de 2022, ano em que ele não vive. É percebermos que importância é que nós devemos atribuir a esta figura, tendo em conta o tipo de sociedade que queremos construir. Que importância é que nós queremos atribuir, enfim, seja qual for o episódio histórico e seja qual for a figura histórica. Não é indiferente o facto de nós atribuirmos uma grande relevância, por exemplo, ao nível de dar um nome de uma praça grande em Lisboa ao Paiva Couceiro, que era um monárquico, que era um militar africanista, que era um indivíduo profundamente reacionário, e não haver, como já disse o Francisco Martins Rodrigues num texto que ele escreveu para a Política Operária, nenhum beco na cidade de Lisboa chamado Manuel Buissa. Não é à toa que as coisas são assim, não é por acaso que as coisas são assim. Não é por acaso que se nós formos aqui na cidade onde eu vivo, no Porto, dar um passeio, nós temos uma avenida chamada Marchal Gomes da Costa, que é o homem que fez o 28 de maio em 26, temos uma avenida chamada Sidónio Paes, que é o pai do fascismo português, que em 1917 tentou instaurar uma ditadura, instaurou mesmo uma ditadura que era a República Nova. Temos avenidas dedicadas a um e dedicadas a outro, e não temos uma avenida Catarina Eufémia no Porto, e não temos uma avenida Ribeiro Santos no Porto. Há uma razão para isto ser assim. Há um motivo para nós estarmos a valorizar determinadas figuras e não estarmos a valorizar outras figuras, porque de facto há uma construção da história em que se valoriza um determinado tipo de gente, e estas coisas não são feitas ao acaso. Não quero alongar-me demasiado, mas quando eu morava em Lisboa, lembro-me perfeitamente de um dia estar a passear e achar muito engraçado que as três principais praças da Baixa de Lisboa, que eram o Rocio, o Terreiro do Paço e a Praça da Figueira, tinham respectivamente o Dom Pedro IV, que é o homem que fez a Revolução Burguesa em Portugal, o Dom José, que é o homem que deu poder ao Marquês de Pombal, que é basicamente o primeiro grande político burguês que Portugal teve, embora fosse pré-capitalista, e o Dom João I, que é o homem que garantiu, na crise de 1883-85, a primeira aliança de aristocratas com burgueses para impedir a subjugação de Portugal a Castela. Ou seja, a burguesia sabe perfeitamente quem são os seus heróis e deu-lhes honras das principais praças da cidade de Lisboa. Não estão lá por acaso. E, portanto, quer na toponímia, quer nos meios de comunicação social, quer nos manuais escolares, por toda a parte é construído um uso público da história pelos nossos inimigos de classe, que é um uso público de história que tem como objetivo criar uma determinada ideia do que foi a história de Portugal, de quem são os nossos heróis e qual é o nosso lugar dentro desta comunidade. Como é que nós devemos lidar com isso? Nós devemos ser capazes de criar também a nossa própria narrativa e de disseminar. E isso é uma coisa que a Academia não faz. E este é o grande problema e o grande busilis. A Academia não faz. Primeiro porque não está vocacionada para isso. A Academia não está vocacionada para fazer política, está vocacionada para fazer ciência histórica, e que a faça com absoluta certeza. Aquilo que nós fazemos é política. E a política socorre-se de categorias históricas, socorre-se de legitimação histórica, mas não é história, do ponto de vista científico. E, portanto, ou nós entendemos isso, ou nós vamos andar sistematicamente a tentar enfiar pela goela abaixo das pessoas uma narrativa histórica ou científica, se lhe podemos chamar desta forma, que não cola com a construção identitária que as pessoas têm, e não vamos conseguir fazer nada de útil com isso. Para terminar, há um livro que eu gosto muito sobre esta matéria, que já li há uns anos quando era estudante, que é de um historiador francês chamado Marc Ferraud. Ferraud escreve-se como ferro em português, e o livro chama-se O Uso e Abuso da História. É um dos melhores livros para entender todas estas questões da memória, da história, do uso público da história, de porque é que nós não estamos a falar de ciência quando estamos a fazer política. Enfim, quem quiser entender
muito mais sobre este assunto do que eu seria capaz de explicar. Esse livro diz tudo. Obrigado, Vilela. Saul, suas considerações finais, indicações, o que desejar. Uh, Então, como considerações finais, eu acho que é interessante analisar a questão do anacronismo, como o Vilela aqui falou, e tem sido muito interessante uma discussão feita na proximidade da questão do colonialismo português, que é o colonialismo espanhol, na questão do Cristóvão Colombo, que é começar a fazer a avaliação de determinadas personagens. Se não podemos usar os critérios do nosso tempo, vamos usar os critérios do tempo deles e perceber que determinadas personagens responsáveis por esses períodos históricos que muitas vezes glorificamos estão nos seus próprios períodos foram condenados e foram criticados e também temos que resgatar a história daqueles que foram vítimas desses períodos. Portanto, é difícil, não é feito na maioria das vezes, portanto, mesmo a história, quando faz a crítica, começou sempre por uma crítica vinda dos atores, dos sujeitos da colonização, daqueles que exerceram a violência quando começavam a perceber as consequências da mesma, as consequências para os outros, e o recentramento da análise histórica aí nesses povos é uma questão muito importante para destacar e para fazer acontecer. Quanto a recomendações, eu recomendo um texto, mais uma vez, a minha colonização mental a agir, portanto é um texto em inglês, está no site oficial do que é considerada a principal organização, uma das principais organizações antirracistas dos Estados Unidos, que é o Southern Poverty Law Center, e o texto chama-se Close Encounters of the Racist Kind. É uma desconstrução da teoria dos astronautas antigos sob analisando pelo prisma de que essa teoria tem conexões racistas e mesmo nazis na sua origem e na sua propagação. Uma teoria que, em termos da história popular alternativa, é, passando por um pleonasmo, extremamente popular nas classes médias, tanto do Ocidente como até fora dele. Em Portugal é fácil encontrar nas prateleiras de qualquer família de classe média algumas dessas coleções sobre os astronautas, os alegados astronautas antigos, e eu destaco esta questão exatamente porque a minha perspectiva de que quando a história oficial e até mesmo uma história popular já de alguma maneira influenciada pela história oficial começa a divergir destas narrativas dominantes, destas narrativas de classe dominante, destas narrativas até racistas que dominavam a arqueologia e a história até uma determinada altura. Quando isso começa a acontecer, existe uma reação, que existe e existiu uma reação por parte da criação de história alternativa, que se manifestou nestas teorias dos extraterrestres, presenteando a sociedade de alguns países com teorias completamente mirabolantes sobre a origem de grandes edifícios, de grandes achados arqueológicos, que ainda hoje é muito fácil de encontrar elementos de classes intermédias, classes populares, pessoas perfeitamente insuspeitas de qualquer outra filiação conspirativa ou radicalizada, que acreditam piamente neste tipo de teorias.
Obrigado, Saul. Obrigado, Vilela, novamente. Novamente pedindo, agradecendo a todos os ouvintes, todos e todas as ouvintes, né, que acompanharam o nosso debate e chegaram até aqui. Pedimos novamente para deixarem o like, se estiverem acompanhando através do YouTube, interagirem com a publicação, tem os espaços devidos, caixas de comentários, espaços, e também compartilharem nas suas redes, nos seus grupos, para todos aqueles e aquelas que julgarem interessantes compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. E sigam também o Comboio, Facebook, Twitter, Instagram e todas as plataformas, nosso canal do YouTube. Sigam o canal e também o e-mail comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Muito obrigado a todos e a todas pela participação, por prestigiar o nosso conteúdo e até a próxima.